ação. Vamos lá, gente. São 10 horas e 15 minutos agora. Eu estou aqui no estúdio já com os amigos Daniel Barros e Alisson Lobato. Os dois são fundadores aí do grupo Em Direita Natal, grupo político, grupo apartidário, né? De certa forma apartidário. E que eles estão aqui para contar aqui um pouquinho da história do grupo e também para fazer aquilo que eu sempre faço todos os sábados, orientar e falar para você, cidadão, sobre essa política, sobre a política do nosso estado, a política do nosso Brasil, para a gente poder pensar melhor e votar melhor. Os microfones estão abertos aí. Alisson, bom dia, Daniel. Fica à vontade aí para se apresentar. Bom dia, Fagner. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer aqui estar na sua rádio, viu? Primeiramente. Muito obrigado pela oportunidade. E assim, cara, o nosso movimento ele foi fundado meados de 2016, né? Com a finalidade de trazer uma consciência, né, à população. Logo após o impeachment, né? Isso, logo após o impeachment. Justamente, foi vendo o impeachment da Dilma Rousseff que eu tive a ideia de criar o movimento. E eu vi em alguns estados tendo esses movimentos e eu vi que aqui não tinha. Primeiramente, eu procurei algum pessoal aqui para ver se já havia algum movimento e eu vi que não tinha. Então, primeiramente eu criei um grupo no Facebook, um grupo no WhatsApp. Meteu a cara e foi embora. E desse grupo do WhatsApp, resolvi fazer uma palestra sobre direita e esquerda. Aí foi a coisa aos poucos pegando o corpo, né? Que é o que está em pauta hoje em dia, né? O que é direita, o que é esquerda. E tem muita gente aí que às vezes ainda não sabe o que significa, né? Justamente, eu acho que tá em pauta, mas há muito desconhecimento sobre o tema ainda. Sobre direita e esquerda, ainda há muito desconhecimento. Principalmente no meio cristão. Há muita ignorância ainda nesse tema. E o nosso amigo Daniel? Eu queria desejar um bom dia a todos aí, o nosso amigo Fagner. Nós estamos aí nessa batalha, e como foi Alisson falou, o nosso grupo, ele é apartidário, porém ele não é sem ideologia. O nome do grupo, ele já sugere o que a gente defende. Nós temos uma ideologia conservadora, certo? E de direita, e isso é muito mal entendido, mal compreendido pela mídia, pelos jornais, pelos políticos que costumam falar besteira e criar chavões que associam o lado político da direita a coisas ruins, como fascista e tal. E é para isso que a gente montou um grupo, para esclarecer as pessoas, a população, aquele cristão que às vezes não sabe onde está metido e acaba defendendo candidatos que têm ideologias que... Anticristãs. São anticristãs, exatamente. Muita gente sempre... Na verdade, eu me criei ouvindo sempre um ditado que sempre dizia assim: religião, futebol e política ninguém se discute, mas hoje em dia a gente tem que ver que não é bem assim. Eu acho que é por conta dessa situação que não querer discutir, que a gente hoje está nessa situação que se encontra, né? Verdade. E como você falou que o grupo nasceu logo pós-impeachment da presidente Dilma, vocês se inspiraram, no caso, no âmbito nacional. E no âmbito local, como é que funciona os mecanismos e o engajamento do Em Direita Natal aqui em âmbito municipal, estadual? Aqui no nosso município, né, em Natal, a gente começamos com palestras, eventos, manifestações de rua, né, mas o nosso maior foco é político-cultural, né, através de palestras, né, através de eventos para conscientização, né. Trabalhamos com a questão do conhecimento, porque a gente entende que o conhecimento é a única forma que a pessoa vai mudar a sua concepção equivocada daquilo que ela pensa sobre política, sobre esquerda, né, sobre esse politicamente correto. Então, o nosso foco é esse, é a guerra cultural, como assim é chamado, né, que para haver uma mudança política, primeiramente tem que haver uma mudança cultural. Mudança cultural, verdade. Então, é necessário trabalhar nisso aí. E cara, já deixar esse ditado de lado, né? De política, religião e futebol não se discute. E também o ditado que política e religião não se misturam. Isso é totalmente equivocado. São indissociáveis, são inseparáveis. Isso que Alisson falou é interessante, porque é o seguinte, para o ouvinte entender isso, antes de ter uma mudança na política, tem que haver uma mudança na cultura. Em que sentido é essa mudança na cultura? Deixa eu exemplificar. Muito antes de se aprovarem o divórcio no Brasil, a Rede Globo de televisão ela fazia propaganda do divórcio em suas novelas.
tá entendendo? É verdade. Muito antes de pensarem em muitas das leis que estão tramitando aí, que estão cada vez caminhando para o politicamente correto, você não pode mais falar certas coisas, você não pode dizer certas coisas, a televisão ela já propagandeia isso. A escola propagandeia isso a partir do momento que você tem professores socialistas que estão lá ensinando socialismo às crianças, aos adolescentes, mas não diz que é socialismo. Você você recebe a carga de ideias sem o rótulo da ideia. Daniel, você falou uma situação bem interessante aí agora, na questão da Rede Globo Televisão, que, diga-se de passagem, é a emissora de maior alcance que a gente tem no Brasil, que, tipo assim, eu diria que 99,9% do cidadão brasileiro tem acesso à Rede Globo, né? E você falou uma situação interessante sobre o divórcio. E eu tô percebendo aqui agora que, assim, faz muito tempo que eu não assisto TV. Eu tava até comentando com o Alisson aqui há pouco tempo, faz muito tempo que eu não assisto TV. A TV que eu assisto ou é TV por assinatura ou é YouTube. Netflix. Netflix, é verdade. E eu percebo que, assim, o pouco que eu vejo, não na novela, que novela já faz muito tempo que eu não assisto, mas um pouco que eu vejo, assim, nos comentários, a gente vê que a cada dia que passa, eles estão, não é banalizando, vamos dizer assim, mas normatizando, acho que a palavra correta seria essa, preparando o terreno, justamente, a questão da homoafetividade. E, assim, eu não acho errado você orientar, você explicar, mas o que eu acho errado, o que está acontecendo é que eles querem que a população brasileira, que na sua maior parte é cristã, não é verdade? Aceite, quer queira, quer não, enfim, imposição, né? Imposição, né? Imponha. Inclusive, até no Jornal Nacional, quando teve as sabatinas dos presidenciáveis, o candidato da Jair Bolsonaro quis mostrar um livro que é distribuído em sala de aula. Escolas. A Renata Vaz falou, não pode, por causa das crianças. E eu vi agora que na novela das 7, novela das 6, teve um beijo gay, né? Exatamente. Eu fiquei pensando, mas qual é a lógica que essa emissora tem? Qual é a ideologia dessa emissora? É um pouco complicado. Para a gente entender um pouco isso, a gente, como essa rádio é uma rádio católica, eu sou protestante, mas a gente aqui somos cristãos. Somos cristãos, estamos juntos nessa guerra a mesma fé, né? Professamos a mesma fé. Paulo vai falar que o apóstolo Paulo vai falar, São Paulo, vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é isso? Você começa a andar com uma pessoa que fala muito palavrão, daqui a pouco você vai estar achando normal e vai chamar também. É verdade. Então, se você começa a expor a população a uma carga de todas essas ideias socialistas, homoafetividade, divórcio, depravação sexual, essa exposição que está havendo aí demasiada à sensualidade, a população vai começando a ser preparada na sua mentalidade, vai começando a aceitar isso, e as crianças que estão expostas, filho de cristão, às vezes você está indo para a paróquia, você está rezando, você é crente, está indo, está orando, está jejuando, mas o teu filho está exposto a esse tipo de programação e vai achando normal, e depois de repente você não sabe por que o filho se tornou homossexual ou lésbica, ou por que ela engravidou tão cedo uma filha. Assim que funciona. Há uma carga de informações perversas todos os dias em cima da sociedade. E os pais ausentes, né? Ausentes que não se atentam a isso, tá com grande chance de o filho ir para esse caminho aí que o Daniel falou. Nada contra os homossexuais ou as lésbicas, vale salientar aqui. Só que, como diz alguns políticos do nosso meio, nossa batalha não é contra homossexualismo, porque ele sempre existiu desde o início da humanidade. Mundo, né? Mas sim, o rei Herodes que está acontecendo. É um exemplo disso, né? O Herodes, na época de Jesus Cristo, ele se tinha relações sexuais com homens e mulheres. Mas a nossa batalha é contra essa aberta tentativa de destruir a família. Isso é ideal socialista. Ideal socialista. Implantar uma ideologia que não é a ideologia mais correta, vamos dizer assim, né? Com certeza. Ainda mais de um país majoritariamente cristão, né? Ideologias anticristãs, literalmente. É complicado. E voltando aqui um pouquinho para o Endireita Natal, o Endireita Natal, gente, eles promovem bastante palestras, né? Eventos. A última que teve agora veio, para quem não conhece,
assim, para os ouvintes fica um pouco difícil de entender, porque os ouvintes talvez não tenham tanto acesso a YouTube, né? Mas para quem tem acesso a YouTube, para quem gosta bastante do YouTube, sabe, conhece o canal Terça Livre do YouTube, que tem o Alan dos Santos, um cara Exatamente. inteligentíssimo. Eu chorei bastante porque não pude comparecer na palestra. Trouxemos ele aqui. Ainda fiquei acompanhando um pouquinho via a live que teve, mas é muito interessante. E ano passado também teve a questão do Olavo de Carvalho, né, do filme. E eu estava lá, estava lá com certeza. Queria que você falasse mais um pouquinho dos próximos projetos que o Endireita Natal tende a trazer para a população do Natal. Eu vou logo falar de um aqui, que é dia 30 de setembro agora, domingo, né? Um domingo, esse domingo outro, dia 30, vai haver um movimento aí, né? Um movimento em apoio ao político no qual a gente apoia, né? No qual a gente vê que ele, no momento, é a melhor opção, é o Jair Bolsonaro. Então, dia 30 de setembro, lá no Midway, às 14 horas, vai haver uma concentração no qual lá vai haver uma oração, vai haver o canto do hino nacional e vai haver músicas lá. E também a população vai participar com o microfone, vai poder falar algumas coisas, né? Aproveitando o gancho, já que você tocou no assunto do político Jair Bolsonaro, eu como apresentador do programa, eu tenho que ser totalmente isento, mas também eu não escondo para ninguém as minhas posições políticas. Inclusive, eu sempre falo aqui quando eu estou apresentando o programa aqui Raiz do Nordeste, quando eu passo uma mensagem de política, eu sempre digo, pessoal, ó, a minha posição é totalmente aberta no Facebook, no Instagram, quem a minha acompanha sabe quem eu apoio. Mas quando eu estou aqui, eu tenho que ser isento devido até a questão da ética, vamos dizer assim. Isso. Mas eu queria que você falasse um pouco o porquê do Jair Bolsonaro, o porquê do apoio do Grupo Endireita, porque o Grupo Endireita não resume a Alisson Lobato, resume a várias outras pessoas, uma legião de seguidores que participam do grupo, participam dos movimentos, né? Eu queria saber um pouquinho de vocês dois, o porquê. Até para o pessoal que está em casa, que às vezes fica refém de uma notícia que passa pela TV, entender um pouco melhor do pensamento. Eu vou começar e Daniel pode falar mais depois. Fica à vontade. Rapidinho. Assim, a gente, como a gente vem nessa questão vem pesquisando, vem a fundo, vem estudando essa questão da esquerda, né? Do comunismo, do socialismo, né? Então, a gente tá vendo as coisas do nível mais macro, né? Também. Então, assim, todos esses políticos que aí estão, eles fazem parte da velha esquerda, né? Da velha política do Brasil. E Bolsonaro, ele também faz parte da velha política, mas não da esquerda. Entendeu? Então, assim, verdade. Ele é um cara conservador, descandidado, ele é bastante cristão. Então, assim, são os valores no qual nós cremos, né? Então, assim, para nós, os valores morais estão acima de qualquer plano econômico. Não adianta o cara querer matar criança, ser a favor de ideologia de gênero, mas ter um outro plano econômico. Não é por aí. Então, é por esse caminho que a gente crê. Para entender isso tudo, é bom explicar aqui ao ouvinte o que é esquerda e o que é direita. E os ouvintes vão entender por que o Endireita Natal ele apoia a Jair Bolsonaro. Ele é apartidário, mas Bolsonaro, como ele coincide, a defesa dos valores deles e dos planos de governo dele coincide com os valores da direita e o Endireita Natal é conservador, esse foi o motivo de nós apoiarmos Jair Bolsonaro. Quer falar, Alisson? Não, eu quero dizer que o apartidário não quer dizer que a gente não vai apoiar ninguém. Quer dizer que a gente não pertence a nenhum partido. Mas quem somos livres para apoiar quem a gente quer. Então, como é que é isso? O que a direita defende? O que a ideologia conservadora defende? A ideologia conservadora defende que você tem o direito de proteger a sua propriedade e sua família, isto é, o direito às armas, que o cidadão de bem perdeu esse direito de possuir após o referendo de 2005. Direito natural, né? E quem retirou esse direito foi o referendo de 2005, o Estatuto dos Armamentos do governo Lula. Nós defendemos a propriedade privada, o conservadorismo defende a propriedade privada como sagrada. Isso quer dizer que o seu lar é sagrado. O seu lar é sagrado. O cara pulou o seu muro, invadiu, você tem um sítio lá, o cara invade o seu sítio para tomar negativo, ele tem que sair de lá, a propriedade é sua. Nós defendemos, o conservadorismo defende o Estado mínimo. O que é isso? Quanto maior o tamanho do Estado,
onde mais tem estatais e o governo domina, mais as coisas estão suscetíveis à corrupção, gente. A COSERN, o serviço da COSERN melhorou após ela ter sido privatizada. A nossa telefonia melhorou, eu não sei se vocês lembram, antigamente era Telerne, era uma agonia, só existia telefone fixo, você não conseguia ter uma linha de forma barata. Então, quando vem a privatização, melhoram as coisas. Mas não de tudo, lógico. Nós não podemos chegar e privatizar uma Petrobras, assim, entregar na mão de quem quer que seja. Tem que ter uma ordem, tem que ter uma decência. É tudo análise, né? Não é só chegar e entregar, é tudo análise. Exatamente. O que mais o conservadorismo defende? A autoridade da família na educação e criação dos filhos. Enquanto isso, o socialismo defende que os filhos devem ser educados completamente pelo Estado. O que mais o conservadorismo defende? Que a liberdade religiosa é sagrada. O que o socialismo defende é que a liberdade religiosa deve acabar. Que o Estado deve tomar conta de tudo. O Karl Marx chega a dizer que a religião é o ópio da sociedade, isso é a droga que causa alucinações na sociedade. E por isso mataram 100 milhões de pessoas durante os regimes comunistas da União Soviética. E esses políticos que acham lindo essas ditaduras aí, União Soviética, Cuba, Venezuela, é exatamente esses políticos que estavam no poder, até Lula, Dilma, etc. Falando um pouco de Karl Marx, né, que ele é ateu, né, declarado, né, em seus escritos, e as faculdades predominam o pensamento marxista, né, hoje. E vocês perceberam que houve uma crescente militância ateísta nas faculdades, né? Isso, houve uma crescente militância ateísta e eles militam a favor disso. Além dele ser ateu, eles militam a favor disso e qualquer um que se denomine cristão, eles repudiam. O problema do discurso socialista é que ele engana as pessoas de forma muito fácil. Vamos defender a igualdade e tal, mas a igualdade, quem vai promover? O governo, então vai ser tudo na mão do governo, o governo distribui igualmente para todos. Meus amigos, vou fazer só uma pausa aqui, que eu preciso entrar com as inserções políticas, daqui a pouco a gente volta aí. São 10 horas e 32 minutos, o papo tá bom, o papo tá legal, já tem gente aqui no WhatsApp, aqui no nosso Facebook aqui, um abraço aí para a Ada N. Júnior, ela tá dizendo que estará lá no movimento, e também o Anderson Coelho mandando os parabéns aí, pela a participação do pessoal, e também o Alisson Araújo. Um abraço aí para todos vocês que estão nos assistindo pelo Facebook, e a gente volta já conversando mais um pouquinho aqui. Fica ligado, sai daí não.